Fala galera, tá no ar mais um Orioncast, né? Um podcast que conecta você ao mundo dos negócios e das grandes oportunidades. Hoje eu tenho o prazer de receber duas mulheres que transformaram não só suas carreiras, mas também a forma como a contabilidade se conecta com o mundo digital. Miriane e Lorena, fundadoras da OneClick. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. A gente que agradece. Prazer. Antes da gente mergulhar nessa conversa que promete, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Você quer vender mais, prosperar no seu negócio? Construir autoridade no mercado e criar conexões? A Enjoy é hoje uma escola disruptiva pelo CEO Wander Miranda, que está presenteando vocês com o livro Máquina de Resultados. Tem um QR Code aqui do lado. Coloca o seu celular que vai estar chegando para você um livro de graça. Agora sim, sem mais delongas, Miriane e Lorena, que prazer ter vocês com a gente. Tá? Muito obrigado por vocês terem investido o tempo de vocês, por estar aqui, compartilhar um pouco da história. Vou começar com a história de vocês mesmo, né? A história real da OneClick. Você começou muito jovem, né, Miriane? Decidiu largar a segurança do CLT para empreender. Sim. Conta pra gente como foi esse momento de coragem e o que te deu força para tomar essa decisão tão grande. Pois é, primeiramente, muito obrigada pelo convite aqui, né, da gente falar um pouquinho da história da OneClick e trazer alguns insights para quem está assistindo. E foi em 2015, ainda estava CLT, eu comecei na contabilidade como recepcionista. Foi, assim, meu impacto com contabilidade. Eu não sabia o que era contabilidade e eu estava arrumando emprego, não sabia o que ia fazer, enfim, estava ali depois do ensino médio, indecisa. E aí eu precisava trabalhar, porque eu sempre gostei de ter meu próprio dinheiro, correr atrás das minhas coisas. E aí surgiu a oportunidade de eu ser CLT ali, de recepcionista de uma contabilidade. Quando eu entrei, eu falei, gente, o que tá todo mundo fazendo? E devagarzinho eu fui entendendo o que a galera estava fazendo, né? Todos os procedimentos. Dali eu fui para um estágio de contabilidade em outra contabilidade, aprendi muita coisa. Só que eu sempre tive na minha mente, né, a partir do momento que eu decidi que eu ia exercer a profissão de contabilidade, eu entrei na faculdade, foi aí que eu conheci a Lorena, a gente se conheceu na faculdade de Ciências Contábeis. E eu entrei na faculdade falando, cara, eu vou me formar e vou abrir meu próprio negócio, sempre. E é engraçado, porque na faculdade, eles não incentivam isso, né? Não. É uma coisa que a gente sempre fala, Sim. né? Eles incentivavam a gente a estudar para passar em concurso, para a gente trabalhar dentro de uma grande empresa, mas eles nunca incentivavam a gente a ter nosso próprio negócio. Só que entrava aqui e saía aqui. Para mim, não funcionava a pregação dos professores. E aí, eu me formei, fiz a prova do CRC. Muita gente não sabe, né? Mas contador, para exercer a profissão, tem que tirar a habilitação ali do CRC. Então, você só pode exercer a contabilidade após o registro, após você passar a prova. Fiz a prova, falei, beleza, agora tem CRC. E aí, fui seguir meu caminho, se não me engano, foi em maio de 2015. E eu já falei, cara, vou abrir meu próprio negócio. Eu costumo dizer em algumas palestras que eu já tinha ali 3 clientes fechados. Então, eu iniciei com 3 clientes, que eram minhas 3 irmãs. Boa. Elas foram obrigadas a trocar de contabilidade. As 3 tinham empresas. E aí eu falei, agora eu vou ser a contadora de vocês. Vocês não têm escolha. Já avisa o contador que quem vai fazer as coisas sou eu. Só que assim, por um bom tempo, eu fiquei ali com coisa de 7 clientes. Bom tempo assim, acho que 1 ano mais ou menos. Eu não consegui crescer. Não sabia por onde crescer, por onde eu ia. Fazia muito operacional, porque eu fui criada dentro de contabilidade na parte operacional, né? No apuração do imposto, a escrituração contábil, fazer o balanço. E eu estava só replicando aquilo que eu sabia. Só que aí chegou um determinado momento, foi 2016, a gente reencontrou, né? Foi. E aí a gente, cara, vamos se unir. E aí na época era eu, a Lorena e uma amiga nossa, né? Na época também se juntou. Ela não está mais na sociedade, em 2019 ela seguiu outro caminho. Mas final de 2016 para 2017, a gente já estavam juntos nós 3, com foco de crescer ali a contabilidade, que na época era Uniconte, né? E no meio desse crescimento, a gente identificou um nicho, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Conseguimos crescer dentro desse mercado, entendemos que a marca já não fazia sentido com o que a gente estava construindo. Então, a gente deixou de ser Uniconte para se tornar OneClick, né? É até um ponto aqui importante, né? Muita gente tem dúvida, é o OneClick, né? É simples, né? É
um clique clique. da maneira que se lê. Como se lê, exatamente. Para trazer todo o conceito do que a gente estava fazendo, que a gente transformou a nossa contabilidade. Sim, parabéns. E como se deu esse fôlego, né, nessa transição? Foi nesse momento que da saída da sociedade que vocês tiveram o rebrand ou foi durante? Foi após a saída dessa Após a sócia, saída, a gente contratou uma consultoria estratégica, né? Porque a gente queria crescer nosso negócio, né? Então, é uma coisa que eu e a Lorena, a gente conversa muito. Se a gente está focada só na operação do negócio, beleza, né? O negócio vai funcionar bem, mas ele não vai crescer. Então, tem áreas dentro de todas as empresas, não só contabilidade, que a gente precisa olhar. Gestão de pessoas, tecnologia, vendas. Né? Hoje, dentro da clique, a gente tem um setor de vendas. Sim. Muito incomum para as contabilidades. É bem disruptivo, Bem né? disruptivo. Que a galera de contabilidade, para você colocar uma célula comercial, é uma coisa surreal para eles. Porque contador não foi ensinado a vender. Exatamente. Muitas profissões não foram ensinadas a vender, mas principalmente contabilidade. Porque é meio que a gente está vendendo imposto. Ninguém quer pagar imposto. Ninguém quer emitir nota fiscal. É meio que burocracia, né? Sim. Então, é disruptivo. No Mastermind que a gente participa, a gente fala assim de vendas, eu vou dizer 50% do tempo é falando sobre métricas de venda, funil de venda, como é que a gente vai fazer prospecção ativa. Tô até curioso, né? Porque antes não era assim, né? Não. Contabilidade era Não, algo era escondido, né? Você sentar, ali. papel de um lado, calculadora do outro, computador, para você fazer cálculo, né? E por isso que muita gente tem ideia, sempre quando a gente vai sair em roda de amigo, Sim. fala assim, dá conta para as contadoras. Eu falei, meu Deus. Sempre sobe pra gente, porque tem essa ideia de cálculo, né? Só que a gente se formou em contabilidade, a gente, né, é contadoras, só que hoje a gente se considera, a gente é empresária contábil, né? Totalmente diferente. Sim. Né? Hoje a gente estuda gestão de pessoas, né? Tecnologia, então o braço de gestão de pessoas está mais com a Lorena, a parte de tecnologia está mais comigo. A gente estuda marketing. Desde 2017 eu já venho estudando marketing. Antes da bolha, ali da pandemia, né? estourar essa questão do marketing digital, a gente já estava estudando sobre Sim. isso. Né? Então, acho que lá atrás, essa questão da gente entender que a gente precisava abrir esse horizonte e quais são os pilares de uma grande empresa, a gente se espelhar. Cara, a gente fala que tem até uma palavrinha, não é espelhar, você falou o rapport, né? E acho que não era essa palavra, mas era em questão de a gente se espelhar mesmo no outro, ter como referência. Quem é a nossa referência? Beleza, o que a nossa referência está fazendo? Acho que ter um ponto de referência é extremamente importante para você modelar. E essa questão de modelar é uma coisa que a gente faz muito. Sim. Então, a gente olha para onde que esse potencial ali que a gente tem como referência está olhando para a gente olhar também. Sim. Deus me deu, graças a Deus, né? Ele me deu os melhores clientes em vários setores, né? Eu vejo como vocês são referências nisso, né? No mercado digital. E gestores de tráfego, social media, infoprodutores, que é o nicho de vocês, não só no Espírito Santo, né? Mas a nível Brasil. Sim. Como, né? Como vocês perceberam que esse nicho era diferente ou que tinha uma demanda diferente, ou escassez de informação por parte deles, né? E como você começou a se especializar nele? Foi algo pensado, né? De forma estratégica? Foi algo que foi natural pelo trabalho de vocês? Como que foi isso? Eu acho que teve um pouquinho de tudo. Quando a Miriane sempre aqui na UniClick, ela é mais voltada para a área de marketing, né? A gente tem seus lugarzinhos Sim. que é de responsabilidade de cada um, e marketing é com a Miriane porque Que ela é bom, gosta. né? Porque não dá para fazer tudo. Não dá. Exatamente. E ela gosta. E aí, a gente conheceu esse mundo porque a Miriane começou a estudar. Então, ela Sim. começou a estudar marketing para a gente aplicar dentro do nosso negócio. E gestão de tráfego nessa época, né? Nem Miriane? era Foi gestão ali- de nem tráfego, era nem se chamava gestão de tráfego, só Era- queria fazer anúncio. Queria fazer Google anúncio. Ads. Google, Isso, queria fazer anúncio. Ela começou a estudar, então ela entrou nas comunidades de tráfego pago, lá com posso falar nomes aqui, né? Sim. Pedro Sobral foi, querendo ou não, ele é a maior referente de tráfego pago, e ele começou com educação. É aí que a gente vê que a educação muda tudo, porque o Pedro Sobral começou ensinando de graça no YouTube. Sim. Depois Foi. ele foi compilando. E eu tava né? nas primeiras lives dele, né? Totalmente engraçado. Ele até fala isso, ele nervoso, a gente tava. Poucas pessoas, eu tava desde a primeira live do cara, eu tava acompanhando ele, entrei na primeira turma da comunidade, enfim. Mas o objetivo era
aprender. Conhecimento. Isso. Para aprender, falei, cara, o que eu tenho que fazer para vender a contabilidade? Sim. E aí foi aí que a gente entrou no mercado. Foi aí que instalou a chave, cara. É uma nova profissão que está crescendo. Então, de tráfego pago hoje, cara, no mercado digital a gente tem muitos gestores de tráfego faturando muito bem. Sim. E a gente falou assim, opa, deixa eu ver se tem vídeo no YouTube falando sobre contabilidade para gestor de tráfego. Não tem. Zero, nenhum. Então, eu vou me Ainda, especializar. né? Ainda. Ainda não tinha. Agora. A gente vai se especializar nisso. Então, foi um estalar de dedos. A gente começou estudando para a gente aplicar dentro do nosso negócio. A gente viu que não tinha mercado aí fora falando para esse público. Falou, opa, vamos falar para eles. E na própria comunidade, eu comecei a tirar dúvidas. Né? Era a comunidade do Facebook. E aí a pessoa começava a falar, eu tô abrindo CNPJ, eu não sei qual que Nike abre e tal, sei lá o que. Eu respondia. Sem nada. E comecei a responder. Nisso começou a gerar as pessoas começaram a me indicar. E foi aí que eu lembro agora que eu lembrei de uma coisa que a gente fez no meio da pandemia. Foi logo quando teve Primeiro o lockdown. Primeiro ali. Março de 2020, isso aí. A gente começou a gente já estava com grandes clientes de infoprodutores na nossa base, entrando gestores de tráfego. Eu falei, cara, Lorena, é uma oportunidade de a gente entrar no mercado, vamos entrar. E eu fiz uma série de vídeos, acho que são de 5 vídeos, uma sequência de 5 vídeos. Eu coloquei numa playlist no YouTube, e esses vídeos... Aí eu botei uma landing page, fiz toda uma estratégia ali. E a gente não tinha nem muita estrutura, A gente não tinha estrutura. Não, sabe o fone que a gente gravou? Aqueles fones que vendia normalzinho? Sim. Que vem não tinha estrutura. Microfone assim, não. E eu fui pro quarto. Foi no quarto de casa. Foi no quarto de casa, porque né? a gente não podia ir pro escritório. A gente estava até com o escritório, mas estava todo mundo trabalhando de casa, não podia sair de casa. E eu falei, Lorena, tive uma ideia, vou entrar no quarto. Aí eu entrei no quarto já com as aulas... Tipo assim, em uma tarde eu gravei as aulas, editei, né? Eu mesmo editei. Então, eu fiz as edições ali, subi no YouTube e começamos a divulgar isso. E, cara, foi uma virada de chave também. Foi um boom. Foi um boom que a gente Depois teve... disso, a gente teve muito. 2020. 2020. Foi onde a gente teve o nosso rebrand ali. Foi nesse momento. Foi 2019 para 2020. E os primeiros clientes foram desse ato voluntarioso, vamos dizer assim, e aí um foi indicando o outro. Exatamente. E eu comecei a rodar tráfego também, né? Eu depois comecei a rodar tráfego. Eu tava aprendendo tráfego, eu falei, Acabou beleza. que foi um compilado. O tráfego pago trouxe muito cliente pra gente. A gente usou muito dessa ferramenta para prospectar, né? Eu acho que network, porque quando a gente decidiu contratar uma consultoria estratégica, que a gente investiu muita grana no meio da pandemia. Foi em 2020 que a gente achou esse cara que ele era sócio de um dos infoprodutores muito grandes aqui do Espírito Santo. Ele não está mais aqui hoje. E a gente ele era nosso cliente, né? Porque ele estava na sociedade ainda. E ele dava muito pitaco, assim, pra gente. Falava, cara, foi ele que... Inclusive do nome, né? Quando a gente marcou uma reunião com ele, ele olhou pra gente e falou, mas, cara, o nome de vocês não tem nada. Vocês não têm cara de Uniconte. O nome não conecta com vocês. Só isso que eu tenho pra te dizer. E foi embora. Vamos embora. Pauta da reunião. Deixou sua cabeça pirando. Foi a gente já não estava satisfeito. E ele mandou essa e a gente ficou meio assim. E aí ele saiu da sociedade, foi seguir a vida dele. A pandemia ali, ele voltou, ele veio morar aqui, voltou pro Rio de Janeiro e tudo mais. E aí a gente, cara, sentamos com ele e falou, não, a gente precisa de uma consultoria estratégica mesmo. A gente quer ver nosso negócio de cima, a gente quer estruturar tudo. E ele conseguiu, né, como ele conhecia essa galera, né, os players grandes, ele conseguiu levar uma aula de Miriane para dentro da comunidade do Pedro Sobral. Então, lá dentro da comunidade, a Miriane tinha uma aula. Ele cita lá. E aí, acaba que isso, né, o cara tá indicando elas, né, não era uma indicação. Era tipo, assiste os vídeos dela. Se você tem dúvidas de como é que regulariza seu negócio de gestão de tráfego, vá lá no YouTube, gratuito. E é isso aí, veio uma enxurrada. Você virou referência. Né? Aí a gente acabou ali naquele momento virando referência. As oportunidades que apareciam e a gente... E no meio da pandemia, esse mercado cresceu muito e a gente cresceu junto. Acompanhou o mercado. Então, engraçado, né? Sempre a atitude, né? Uma atitude de ter feito o vídeo, de ter se colocado num cenário de desconforto. Totalmente. Eu acho que é o mais e não difícil esperar, é até uma coisa que todo mundo espera, né? O momento perfeito, né?
o momento não tem. Utopia, né? Não tem o momento perfeito. Não vai ter microfone bom, não vai ter câmera. Nossa, a câmera era horrível. Era meu celular, na verdade. Eu botei meu celular para gravar. O áudio tava, sim, dava para escutar, mas a iluminação não era a iluminação boa. tava péssima, era uma luz mesmo do quarto, não tinha, né, nada de luz. E só que aí foi e deu bom. E hoje já são quantos clientes? Fiz mais de 500 clientes. Mais de 500 clientes ativos. Tem espaço para mais isso aí? Tem, com certeza. Sempre. Sempre tem. E uma coisa que vocês falam muito bem, engajam muito bem, tem o público com vocês, ou quais foram os maiores desafios de entender a linguagem do seu cliente, né? Que é diferente de um público tradicional, muito focado no digital. Como que foi isso, né? Em que momento vocês estiveram se aperfeiçoando? É natural de vocês, essa parte de relação pessoal com o cliente, a linguagem, né, deles? Quando a gente entrou nesse mercado, então, a primeira coisa, eu entrei para aprender para o meu negócio. Sim. E nisso eu comecei a aprender a linguagem deles, porque eu estava ali aprendendo. Então, para mim, foi um pouco mais natural. Sim. Só que eu sempre compartilhava muito isso com a Lorena, né? Então, algumas informações, alguns termos que eles usavam, né? Não consigo lembrar aqui especificamente, mas todos os termos que eles iam falando, que para mim era normal, porque eu também estava aprendendo sobre aquilo, eu compartilhava com a Lorena. Na época que a gente integrou, né? Entrou nesse mercado, a gente era eu, Lorena, a gente tinha umas 2 colaboradoras, né? E a gente sempre foi de compartilhar muito conhecimento. E foi onde a gente começou a compartilhar. Então, era a minha obrigação alimentar o meu time, e ainda até hoje, inclusive, treiná-los para que eles tenham a mesma comunicação com o time. Então, para mim é um pouco mais fácil, porque eu vivo isso, né? É o meu é o meu pilar onde eu cuido dele. Sim. Mas para o meu time não, que estava na operação. Então, é minha obrigação trazer esse conhecimento, né, para eles, para que eles tenham essa mesma linguagem que eu tenho com os clientes. Sim. E para quem está começando, né, no mercado digital, e acha que contabilidade é só imposto, burocracia, papel, o que vocês diriam para abrir os olhos, né, dessas pessoas, ou exemplos que vocês já tiveram? Cara, primeiro que se você começa errado, pode ter certeza. Ou você tem que ter uma virada de chave muito grande para não dar merda lá na frente, ou então o seu negócio não vai para frente. Então, eu acho que é você encarar a contabilidade como uma pessoa que vai te instruir a você criar um patrimônio sólido. A gente fala que a fundação da casa é a coisa mais importante. Sim. Então, quando você vai... a gente tem até um grupo de clientes que eles são engenheiros, né? Engenheiros e arquitetos. Eles têm um braço de arquitetura e engenharia. Ele fez um vídeo esses dias dizendo que o cliente dele teve um baita prejuízo, porque começou a fazer a fundação da casa com uma empresa e gastou mais de 100 mil e foi pro lixo porque não ia... Jogou dinheiro fora porque ia ter que refazer tudo. Então, assim, quando você está começando um negócio que você vai estruturar, aquilo ali é seu patrimônio. Então, você tem que ter informações fidedignas, você tem que ir pro caminho certo. Hoje, a galera que é MEI hoje, por exemplo, vai migrar para um ME. Não sabe que, vou fazer a migração de qualquer jeito. Tem um tipo de empresa que vai proteger seu patrimônio de pessoa física. E se você fizer uma migração com a pessoa que não entende disso, vai te jogar no empresário individual e vai colocar seu patrimônio de pessoa física ali à mercê. Exposto. Isso totalmente. Então, assim, procure referências em que vão te dar base para você construir seu alicerce. Não adianta você faturar milhões e você ter uma empresa que não é blindada de maneira nenhuma. Tem um tipo de CNPJ errado, paga uma alíquota de imposto indevida, tem um KNAI indevido, não tem um registro de marca para proteger ali a sua empresa final. Imagina a Prudential se não tivesse um registro de marca. Nossa, qualquer empresa viria aqui, iria lá registrar a marca e tipo, Prudential, aqui nesse mercado aqui, tu não vai usar mais esse nome. Olha o tamanho, olha o peso da Prudential. Hoje você chega num lugar e fala o nome dela, cara, a marca, ela tem um valor que é meio intangível, né? A gente não tem noção de quanto... É um ativo, né? A marca é um total. ativo do cliente, sim. Então, assim, a gente tem a mentalidade de empresário mesmo, e entenda que você está construindo um negócio, aquilo ali pode mudar a sua vida, a vida da sua família e a vida de muita gente que você gosta. Porque a gente tem esse poder, quando a gente vai crescendo, de trazer os nossos para o nosso lado e fazer com que eles cresçam junto, né? Essa questão do registro de marca, né? Era até um ponto, né? Por que a gente também queria mudar o nome?
porque a gente já tinha visto que a gente não ia conseguir registrar. Como que eu vou construir a empresa que eu quero em cima de um nome que não é meu? Estou construindo por outro. Para o outro, exatamente. Então, foi um dos pontos que nos fez mudar o nome, né? E o nome não conectava com a gente. E eu tive uma experiência no final do ano passado, que eu fui palestrar no Rio de Janeiro, fui convidado para palestrar para uma escola mesmo, não é escola, mas para outros palestrantes. Eu fui falar de contabilidade para palestrantes. E tinham me passado todo o briefing e o nome do evento seria tal. Quando eu cheguei lá, o nome do evento era outro. E eu tinha botado isso nos meus slides, alguma coisa assim, lembra? E quando eu cheguei, eu falei, o que aconteceu, gente? Estou no evento errado, né? E aí, aí vieram me comunicar que a gente não ia poder usar mais o nome que tinha falado anteriormente, porque no meio desse tempo, né, do meu convite até o evento acontecer, acionaram eles juridicamente e eles perderam a marca porque já tinha registrado a marca que eles estavam usando. Nossa. E era uma empresa consolidada, né? Ou seja, esqueceram de olhar um alicerce, o básico, o alicerce do registro de marca daquele evento, né? Porque às vezes não é só o nome da empresa. Sim. É o evento que você vai fazer que precisa registrar. Sim. Porque a outra pessoa pode registrar e aí você perdeu tudo que você construiu em cima daquele evento. E aí é um ponto muito importante, né? Que a gente sempre fala com os clientes, parceiros, amigos. Cara, você vai construir um negócio, você vai construir uma coisa grande em cima disso aqui. A marca tem valor para você? Tem, não quero que ninguém use. Então, registra. Vai pagar? Vai. Tem um custo para registrar, você tem que pagar taxa, tem todo um procedimento, né? O NPI que tem que liberar ali para você. Mas é extremamente importante para você começar a construir algo em cima de uma marca que já é sua. Na verdade, isso é até barato, né? As pessoas levam um susto assim, quanto que custa um processo de registro de marca? Vai depender, vai ficar ali nas casas dos R$3.500, R$4.000, mas é por 10 anos. Divide isso. Você divide isso por 10 anos aí. Então, é barato. Para você ter a marca, né? E quanto custa perder a marca? Eu vou falar, Você pagaria, acho que bastante para não perder a marca. Né? A gente passou por esse rebrand, né? E quando a gente passou pelo rebrand, a gente devia estar ali com a cartela de 200 e poucos clientes, né, Miriam? Foi. E aí falou, cara, eu preciso, principalmente o meu cliente, tem que ser a primeira pessoa a saber que eu não sou mais Uniconte, eu sou um clique. Então, a gente teve que fizemos uma caixa personalizada com os brindes para mandar para os nossos clientes. E assim, 80% da cartela dos nossos clientes não são do Espírito Santo, estão fora, espalhado o Brasil inteiro. Então, você imagina o custo de logística, o custo mesmo de fazer tudo isso, design para redefinir a nova marca, para fazer um novo site, enfim, é muito caro. É muito caro. Então, não, se acontecer alguma coisa, eu vou lá e troco sua marca. Você vai gastar muito mais dinheiro do que você gastaria se você registrasse sua marca. Nossa, e é o básico, vamos dizer assim. É básico. E fora, assim, o desgaste mesmo, porque a gente fez uma semana de live para a gente comunicar isso. Então, como você vai passar essa notícia para o seu cliente e o trabalho que você tem que fazer logo depois de você lançar isso para reforçar que o Uniconte agora é um clique. A gente tem até um sobrinho de Miriane que fica, vê a gente, o Uniconte agora é um clique, o Uniconte agora é um clique. O Uniconte agora é um clique. Deu certo, então, né? Deu super certo. Mas é uma série de coisas que você precisa fazer. Então, com certeza vai sair mais caro você fazer ali um rebrand. Eu sinto também isso no meu negócio, na parte de seguro, que as pessoas elas estão evoluindo, acho, um pouco mais essa parte profissional, né? Entendendo a importância de fato, fazer as coisas certas, né? Uhum. Você vê isso também no mercado em geral? Ou você ainda encontra algum tipo de resistência? Eu sinto que sim. A gente hoje tem mais... Como a gente tem o nosso braço de educação no Brasil cresceu muito, né? Sim. Então, a gente tem hoje o canal do YouTube, que você tem vários canais que são de pessoas que realmente são especialistas e passam as informações, porque tem isso, a internet é terra de ninguém. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai escutar, meio que fazer ali uma pesquisa da pessoa para entender se ela realmente tem sucesso no segmento dela e coisa e tal. Mas eu senti que a gente teve, sim, uma melhora. As pessoas abriram, por exemplo, o empreendedor, a palavra empreendedor ficou muito, principalmente na pandemia, isso explodiu. Só que as pessoas acham que, tipo assim, ser empreendedor, eu sei fazer um copo, beleza, eu vou me dedicar 100% a fazer o copo. Te digo que quando você é empresário mesmo, a sua energia tendenciosamente, quanto mais você cresce, menos fazer o copo você vai. Você vai trabalhar com gestão de pessoas, você vai trabalhar com gestão estratégica, você vai olhar para o financeiro da sua empresa. Então, hoje mesmo, contabilidade
Eu e a Miriane, a gente não senta para apurar imposto de cliente nenhum. Sim. Eu não sento para fechar balanço patrimonial de cliente nenhum, mas a gente tem mais de 500 clientes na base. Mas hoje o nosso trabalho é o quê? Olhar a tecnologia. O que eu posso automatizar? Sim. Eu tenho que olhar o marketing, eu tenho que olhar a gestão de pessoas, eu tenho que fazer um cargos e salários, eu preciso fazer que a minha empresa tenha uma cultura forte para que as pessoas queiram ficar aqui dentro. Então, contabilidade, hoje é o que a gente menos faz. Eu e a Miriane, como as diretoras ali da empresa. Então, as pessoas vão criando, sim, já tem essa consciência. Mas, ainda assim, tem aquele velho ditado. Eu sei que eu tenho que fazer, mas como é que eu faço? É no como é que eu faço que muita gente para. Sim. Então, apesar de a gente ter muita informação, as pessoas terem mais consciência hoje do que precisam, elas ainda param muito porque não é fácil. Você sabe, né, Zucca, que não é fácil a gente manter nosso negócio girando, né? Sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores como, né, que as pessoas não fazem ideia, mas nos bastidores como que a gente tem um trabalho não vai acabar nunca. Não tem linha de chegada. Não tem linha de chegada. Às vezes a gente para esse final de semana e fala com a Miriane, cara, a gente tem que fazer isso. A Miriane fala, Lorena, a gente sempre tem coisas para fazer. Se a gente não parar e descansar, vai chegar amanhã a gente não vai ter energia para fazer o que a gente precisa fazer. Então, não ache que vai chegar no final de semana e falar assim, trabalhar beleza. mais, né? Uma semana vai vou fazer descansar diferença. porque eu não tenho nada para resolver. Não, a gente sempre tem. O trabalho ele nunca vai acabar. Então, é basicamente isso. Não é fácil, Sim. mas tem um jeito de você construir um negócio consolidado. É só você ter as pessoas certas do seu lado que vai. Sim, e ter as pessoas certas, né? Que você falou. É uma coisa que a gente preza muito no nosso time, né? Nosso time faz as coisas acontecerem. Rotação, né? Não ter essa questão de pertencimento. Trabalhar a retenção, trabalhar a questão da cultura mesmo. E é uma coisa que a gente... Desde lá de trás a gente já entendia isso. E a gente vem trabalhando forte isso dentro da UnClick. E a gente tem um time espetacular. Posso falar com todas as letras. Nosso time é incrível. Com certeza. Manter 500 aí ativos. Não é fácil, não. Teve uma aula que a gente deu para a galera de social media e no final até uma pessoa se emocionou e agradeceu a gente e tal, porque eu falei o seguinte, cara, beleza, a galera do mercado digital, por exemplo, o gestor de tráfego no social media, ele é muito bom para fazer um social media, para cuidar da rede social do cliente, para pensar na estratégia e tudo mais, mas ele esquece desse braço financeiro. E, cara... O que faz as empresas quebrarem no Brasil hoje é caixa. As pessoas não têm maturidade de lidar com dinheiro. Tem gente que ganha muito dinheiro, do mesmo jeito que entra muito dinheiro, sai muito dinheiro. Aí tu vai olhar a conta que sai muito dinheiro? Sócio. Sócio rico, empresa pobre. Exatamente. Né? Investe. Então, o que eu trouxe foi assim, gente, não desiste do seu negócio por conta disso. Hoje, a gente tem, inclusive, os seguros que ajudam a gente nisso, para a gente criar uma proteção. E eu posso trazer uma pessoa com o braço do meu sócio. Cara, eu não sou bom em financeiro, eu não sou bom na parte de processo, porque se você monta uma agência hoje e você não é bom em processo, pode ter certeza que você vai fundar. Porque se você não tem se você não tem processo mapeado, você pode colocar 20 pessoas para trabalhar, que um vai ficar batendo cabeça no outro e ninguém sabe o que faz. Então, ache uma pessoa, a gente tem muito administrador, faculdade de administração forma muita gente hoje no Brasil. Ache uma pessoa, esteja disposta a pagar o preço. Não quero trazer como sociedade, vou dar um cargo que eu vou remunerar melhor, mas a pessoa vai cuidar ali do coração dessa empresa, que é dinheiro. Sim. Vai ver financeiro, cliente inadimplente, vai ter uma cobrança ativa. Porque se o seu cliente não paga, às vezes a pessoa está tão afundada na operação que o cliente está devendo ela 6 meses e ela nem sabe. Às vezes é o cliente que mais aciona ela, não paga por 6 meses e ela está ali, né, parando o tempo dela, porque tempo é dinheiro hoje, sim, atendendo um cara que não paga, que aciona muito, o preço dele às vezes está totalmente errado, porque eu cobrei um preço para um tipo de suporte, eu estou dando outro suporte. Então, é uma coisa que a gente precisa... os nossos pais falavam muito de sociedade, né? Eu lembro quando a gente foi anunciar a nossa sociedade. Não foi aceito tranquilo. Que as pessoas vê sociedade, né? E tanto falaram para a Miriane como falaram para mim. Tem certeza, cara? Sociedade não dá certo, não. Foi mesmo. Quando vai dar um trem errado aí, vocês, na hora que vocês forem ter que se separar, vocês vão ver a dor de cabeça que é. E aí a gente, não. Miriane, vamos. Então, tipo assim, fecha os ouvidos porque os outros estão falando e vamos no nosso aqui, no nosso time.
Mas hoje existem métodos de você se proteger em questão de sociedade. Tu faz um acordo de sócio, você tem um seguro hoje para se acontecer alguma coisa, você conseguir cobrir cota. Enfim, a gente tem, né? Inclusive, a gente conheceu o Zuca por conta disso, porque a gente, nosso negócio cresceu, a gente precisa rever o nosso planejamento aqui. E tem mecanismos, é só a gente procurar. Então, cara, é difícil, é muita coisa para você dar conta. Acha uma pessoa que vai conseguir dividir o fardo ali com você. Sim. Ou traz um sócio, ou traz um diretor financeiro, estratégico, para conseguir cada um cuidar da sua área, mas não delarga. Eu preciso de ver relatório financeiro, eu preciso saber se minha empresa está gerando caixa, como é que está o índice de lucro. E né, tenha o hábito... Saber delegar, né? Pessoas de confiança. É um ponto, né? Muita gente erra, né? Em vez de delegar, você delarga, né? Aí acontece algum problema, foi você, mas a empresa é sua, a responsabilidade é sua. Terceirizou a responsabilidade, né? Exatamente. Então, em relação a isso, tem até uma frase que eu li no livro, não sei se é muito bem assim, que é saber para prever a fim de prover. Ela tem um pouco assim para você entender, né? Então, saber para prever, a fim de prover. Se você não sabe, a primeira coisa, se você não tem conhecimento, você não consegue prover nada. Você não consegue prever e nem prover. Então, você tem esses... quando você pega essa frase, ela é muito impactante, né? Quando eu li, eu falei, Lorena, olha... Para o negócio, né? Exatamente, para a empresa. Então, não delargar isso, né? Na mão de outras pessoas. A pessoa fala, mas eu sou pequenininho, ainda estou faturando baixo, eu não consigo contratar ninguém. Então, você vai ser responsável. Você precisa fazer. E é isso. Fazer coisas que a gente não gosta, coisas que a gente não tem aptidão para fazer. Mas a gente precisa fazer. Sim. Então, é outro jogo, né? É outro jogo. E pegando esse gancho, né, do que a gente se conheceu, a gente sabe que vocês passaram por um momento muito delicado em 23, né? Com o diagnóstico, né, do câncer. Eu queria que você contasse um pouco mais, né, se você puder, do seguro de vida, como ele foi importante dentro da sua vida pessoal, dentro do seu negócio, né? Que eu sei que estar vulnerável é muito delicado, principalmente saúde, financeiro, e você superou. Até fazer um agradecimento ao Jair, né, que foi a pessoa que estava junto com você, que trabalha comigo, e o Fabrício hoje também atuando junto com vocês, são pessoas muito importantes. Conta pra gente um pouquinho desse momento, né? Como que o seguro ajudou você no seu negócio, na sua vida? Cara, a gente, em 2020, a gente passou por essa consultoria estratégica e uma das coisas que esse consultor disse pra gente cara, vocês são empresários. Vocês precisam de seguro de vida para ontem. E mostrou pra gente, trouxe essa conscientização, porque a gente não começou certo, não. A gente também foi aprendendo na jornada. Sim. E aí eu contratei o seguro primeiro que a Miriane, até o Vitor e o Jair, né, o que fizeram a reunião comigo. E na hora que aconteceu, em 2023, o boom, eu vou confessar para vocês que a gente nem lembrava do seguro de vida, porque, cara, é uma loucura, né? Lógico que muitas outras pessoas já passaram porque eu passei, mas assim, é como se vocês apagassem a luz e você não conseguisse raciocinar. Então, a Miriane foi a pessoa que raciocinou e eu só me comprometi e falei, beleza, a gente tem um problema, eu vou me dedicar, porque eu tenho um pânico de hospital. Então, para mim, além de tudo, era o pânico de estar ali, de agulha. E, cara, você fica 15 dias com um acesso o tempo todo. Então, quando a gente se deu conta do seguro, a gente entrou em contato com o Jair não para falar nada do seguro, porque a gente sabia que o Jair vinha da área farmacêutica, o Jair tinha muitos contatos aqui. A gente ligou para o Jair, mandou uma mensagem perguntando se ele não podia ajudar a gente a liberar um exame que a gente precisava no hospital. E a gente estava com interferência, cada hora uma pessoa falava uma coisa. Sim. E, cara, o Jair foi um anjo na nossa vida. Daí para frente, ele trouxe essa consciência. Menina, vocês têm seguro. E aí a gente tinha diária de hospital, que a gente não fazia nem ideia. E a gente se deparou com a seguinte coisa. Eu tive um câncer no pâncreas. A cirurgia era muito invasiva. Então, a gente descobriu um tumor com 13 centímetros. Quando a gente tirou, o tumor era de 18. Então, apesar de ter sido precoce, foi um negócio que assustou muito. Porque quando eles falaram, cara, você tem um tumor de 14 centímetros, pronto. Sentença de morte. E aí... 14 centímetros. 14 centímetros no primeiro diagnóstico.
E quando ele foi explicar, né, a gente foi para o Hospital Vila Velha, mas o Hospital Vila Velha, apesar deles fazerem cirurgia, eles não são especializados em oncologia nem nessa parte de pâncreas. Então, eles trouxeram um médico para conversar com a gente foi transferido para o Santa Rita e ele explicou a cirurgia para a gente. A cirurgia invasiva, eu nem sabia que eu tinha pâncreas, gente. É um negócio que a gente nem sabe. E o pâncreas está muito lá atrás, ele está meio que colado na coluna. Então, a cirurgia era extremamente invasiva porque tinha muitos órgãos na frente do pâncreas. Então, a gente ia ter que abrir a barriga, ia ser uma coisa de louca. E o risco maior era de uma infecção. Então, como ia ser uma cirurgia muito demorada, era muito invasiva, o médico soltou assim, no meio da conversa com a gente, vai ter robótica. Aí a Miriane... Ele falou, tem a robótica, mas é paga por fora e tal. Assim, o plano não cobre, ele já disse isso pra já gente. Continuou a conversa. Aí a Miriane, não. Aí eu falei, calma aí, volta. Vamos voltar. Não, a gente tá falando caro quanto? Aí ele falou a quantia pra gente e a gente sempre teve a cultura de ter empresa rica primeiro, depois isso vai pra sociedade. A Miriane, na hora, mandou mensagem pro nosso financeiro e falou assim, cara, separa X pra mim. Quanto que o nosso saldo de caixa? X? Beleza, eu preciso de X, transfere para minha conta. Falou para ele, não, a gente vai fazer cirurgia particular. Depois a gente trocou uma ideia com o Jair, ele falou, cara, a gente vai, né? Existe todo um processo, mas se a Lorena tem câncer, ela tem uma apólice de seguro. Sim. A apólice de seguro é 20 vezes maior do que o valor da cirurgia. Então, deu um baita de um resguardo pra gente respirou. A gente não se preocupou com dinheiro na hora. A nossa preocupação foi totalmente, tipo assim, recuperar. Não abaixar a cabeça. Miriane ficava nessa. No quarto, gente, tinham várias folhas chamex que ela imprimiu com frases, música. A gente acordava, tinha uma playlist contra câncer. Eu acordava, eu não podia, assim, se eu tivesse num dia mais, ia chegando a momento da cirurgia, sim, ia ficando mais introspectiva, com mais medo. Claro. E ela não me dava chance. Não podia chorar, agora bora, vamos andar no hospital aí, vamos caminhar. E a assistência que a gente teve do Jair, né, eu já agradeci várias vezes, inclusive falei com ele essa semana, a assistência que a gente teve foi fora do comum, porque nesse momento você não pensa em muita coisa e a assistência que você tem é diferente. Uhum. Ele lembrou a gente que a gente estava segurado, a gente não estava... A gente entrou em contato com ele para pedir ajuda de outra coisa e ele falou assim, respirem, em que eu puder ajudar vocês. E ele, toda semana, ele falava com a Miriane, e aí, tá tudo certo? Precisa de ajuda em alguma coisa? Mas vocês estão precisando, fora isso, de alguma coisa que eu possa ajudar? Tá tudo certo? E conseguiram pagar a cirurgia? E, gente, a cirurgia robótica, assim, a previsão, se eu fizesse normal, era de eu ter uma recuperação de uns 6 meses. Possivelmente eu deveria ficar ali uns 30 dias para a cirurgia no hospital, porque como era muito invasiva, ia mexer muito na parte da barriga, sim, ia ter essa questão de se locomover. 3 dias pós-cirurgia, eu fiquei 3 dias na UTI. No terceiro dia de UTI, eu já estava tomando banho no banheiro. Aí você pode pensar, pô, Lorena, cara, eu tirei um tumor de 18 centímetros do pâncreas, né? Eu fiquei grande. Era um bichão, era meio redondo, assim, sabe? Sim. É engraçado que, como eu tenho esse pavor de hospital, eu não me interesso por nada que é da área da saúde. Você fala assim, mas tem robô, eu não pesquiso em todo momento. Quando eu internei por conta de uma massa. Eu não fazia ideia que massa era tumor. Eu fiquei sabendo, eu internei, a médica falou, você tem uma massa no pâncreas, e eu não pesquisei. Falei para Miriane já sabia, porque tem uma amiga médica que ela tinha mandado os exames, ela falou, Miriane, é um tumor. A Lorena vai ter que operar urgente. Até queria que a gente fosse para Cachoeiro, porque ela era de lá e tudo mais, ficamos. E aí, no outro dia, segundo dia, que eu me internei no pronto-socorro, eu fui fazer uma ultrassom. E na ultrassom, o médico falou, eu deitei, assim, tremendo, né? Eu tremia porque só por estar ali. Aí ele falou assim para a assistente dele, olha, pode anotar aí que essa menina tem um tumor de 14 centímetros. Quando ele falou... Você ouvindo tudo ali, né? O meu mundo caiu, porque até então eu não associei massa a tumor. Eu acho que ele não sabia, né? Que ela não tinha conhecimento ainda. E aí ele que deu a notícia, assim, totalmente... Aí quando ele percebeu, porque assim, a minha cara deve ter sido... Eu não chorei, mas eu acredito que a minha cara foi assim, de pânico total. Aí ele falou assim, respira. Aí ele falou pra assistente dele assim, olha, tem outro paciente lá fora esperando? Ela tem. Falei, então pode falar
que vai demorar um pouquinho, que eu vou caprichar nela. Vamos ver se tem Metástase, né? metástase. Enfim, quando Eu acho eu que é ouvi esse o essa nome. palavra, foi pior ainda. Eu falei, meu Deus, é câncer. E aí ele foi e olhou todos os órgãos para ver se o tumor tinha invadido algum outro órgão, né? Se tinha alguma coisa, mas não tinha, né? Graças a Deus, ele falou, não tá tudo certo. É só aí, esse tumor. ele falou assim para mim, confia, é só... Aí foi daí que veio a operação, porque até então tinha tido palavra operação. É só te operar, tirar esse negócio daí, tu tá nova em folha. Ele falou tumor, ele falou metástase, ele falou operação, tudo junto. Olha, quando eu voltei pro quarto, né, eles vão de cadeira de roda e tudo mais, eu conseguia andar e isso me deixava agoniada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu posso andar. Senta nessa cadeira que a gente vai te levar pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, Miriam não tava meu irmão. Eu entrei no quarto e falei, mas assim, fecha a porta. E eu devia estar assim, com um terror na minha cara. Ele, o que aconteceu? Eu falei, pelo amor de Deus, fecha a porta. Ele fechou a porta aí, eu desabei. E aí ele, mas o que? Eu falei, eu não sei. Eu só sei o tumor de 14 centímetros, é tudo que eu sei. Se você quiser mais informação, desce lá, conversa com o médico. Eu não sei de outra coisa. Eu só sei que eu tenho um tumor de 14 centímetros e o cara falou que eu tenho que tirar. E aí começou a nossa jornada, mas a gente teve total assistência e deu segurança pra gente, porque a gente pagou a cirurgia, né? Sim. Lógico que teve a internação e tudo mais, o plano de saúde cobre, mas a gente teve que pagar o honorário médico, o honorário do robô mesmo. Tudo né? por fora. Tudo por fora, mas a gente teve a condição de seguir. A minha recuperação foi muito mais rápida. Com 25 dias eu estava trabalhando. Sim. Em casa, Não, né? Minha a gente mãe foi pro show do Coldplay. Isso aí. Comemorar, né? Celebrar a vida. Na verdade, ela tava internada ainda. E aí eu recebi a ligação de uma amiga e falou, cara, a gente já queria ir no show, era o sonho da Lorena ir no show do Coldplay. E eles iam fazer uns shows aqui no Brasil. E ela falou, Miri, eu tô com 2 ingressos aqui. A gente não vai conseguir ir. E queria saber se você tem interesse. Aí eu olhei pra Lorena na maca e falei, caraca. Aí eu falei, tá, me dá um tempinho. Aí fiz as contas, ela ia operar. Conversei com essa minha amiga, que é médica, inclusive. Ela tá finalizando residência de oncologia também. Então, assim, tava muito próxima a mim. Então, muita coisa foi ela que foi me dando orientação. E aí eu falei, cara, como que é a recuperação do pós na robótica? Ela falou, Miri, isso é rápido. É um robô mesmo. As pessoas têm, às vezes acaba confundindo que é em vídeo. Não, é um robô gigante que ele tirou foto pra gente ver, né? Sim. Com um monte de garra, assim. E é o médico que comanda precisamente cada função. Milímetro. É muito mais assertivo, né? Sim. E eu falei, cara, me passa esses ingressos aí que eu vou comprar. Aí comprei. Mas eu falei, é surpresa. Aí ela tava na UTI. Me deixaram ficar na UTI com ela. No primeiro dia, não. No primeiro dia, não. Nos outros 2 dias. Logo quando ela saiu da cirurgia, ela foi pra UTI. Ela tava bem mal, assim, né? Por conta, acho que de todo o processo da cirurgia. Então, aí no outro dia que ela tava, eu falei assim, cara... Eu nunca deixei ela... Eu falo assim, quando a pessoa vai esmecendo, né? Vai perdendo a força. E foi aonde que eu entrei. Falei, não vou deixar. E botava playlist de empoderamento, não deixei. Playlist empoderamento feminino, Era playlist do Spotify empoderamento feminino. Então, assim, era uma parada de... Eu falo que eu fui a coach dela ali, sabe? Sim, com certeza. E eu cheguei nela, ela tava meio assim ainda. E eu falei, cara, foca na recuperação, porque a gente tem uma coisa muito importante pra fazer quando você sair daqui. Aí ela, tipo o quê? Eu falei assim, a gente vai no show do Coldplay. Aí ela... Meu Deus, tipo assim, né? Deu Aí adrenalina, né? eu falei, a gente vai no show do Coldplay aí. Acho que era... Foi final de março. Final de março. Eu Ela operei dia operou... 2 de fevereiro e a gente foi no show no final de março. Assim, a recuperação é excelente, você sente muita coisa, mexe muito, né, com o organismo, apesar São Paulo, Rio. A gente foi no Rio. Mas assim, a gente conseguia, né, Mirene? A gente andava, a gente tinha que parar, você tinha né? que parar e andava tal. um pouquinho, tinha que parar. A gente não foi cedo, porque a galera chegava lá para pegar os melhores A gente foi bem lugares. tranquilo, a gente chegou quase em cima do horário do show. Conseguimos um lugarzinho só pra nós duas ali, não fomos lá no meio, ficamos na arquibancada, na muvuca e tal. Foi muito legal. E foi pós-cirurgia. Foi seu presente. Deixamos minha mãe maluca, né? Nossa, minha mãe ficou maluca. Meu Deus, essa menina acabou de operar, vai viajar. Eu falei, mãe, tá tudo certo. Parabéns, é uma história de vida, né? E às vezes
confessando um pouco, às vezes eu fico triste comigo mesmo quando eu não consigo, né, mostrar pro cliente quando ele decide não fazer o seguro, como se eu tivesse falhado mesmo, porque mostrar a importância do seguro, como que muda tudo, né? Como que uma apólice de seguro, seja na ausência, que é o pior cenário possível, mas seja em vida também, para dar talvez liberdade financeira para buscar, por exemplo, o melhor tratamento, buscar o melhor profissional, dar opção de escolha, né? Você sair do seu negócio, para o seu negócio rodar sem muito impacto financeiro, né? É quase impossível, né, você tirar o empresário do negócio dele, não ter algum tipo de impacto, mas mitigar. O seguro de vida hoje ele não é um gasto desnecessário, né? É uma ferramenta que protege você quando a vida sai do controle, quando a gente fica vulnerável. Ele te dá estrutura no caos. Exatamente isso, né? E na sua ótica, né, Miriane, você estava de vizinha ali, né, vendo tudo, acompanhando tudo, né, tendo que ser forte, com certeza, como sócia, como amiga, confidente, né? Então, como foi para você ver, né, o seguro funcionando na prática e o seu apoio ali, né, a ela? Quando a gente recebeu a notícia do seguro, eu falei, caraca, esse negócio funciona mesmo, né? Eu fiquei impactada. Eu falei com o Lorena, falei, olha a sua conta. Já me mandou uma mensagem, olha a sua conta e tal. Mas eu tava cozinhando. Você tava fazendo comida. Hoje. Lorena ficou... Eu tava lá na cozinha e tal, fazendo minhas coisas. Miriam falou assim, pega o seu celular e olha a sua conta. Eu falei, pô, cara, tô com um negócio no fogo aqui. Pega o celular e olha a sua conta. Eu desliguei, ela foi lá, desligou a panela. Eu sentei assim, falei, que tá acontecendo? Aí só veio uma mensagenzinha do Jair pra mim, deu certo. Conseguimos, então não sei o que. Eu falei, caraca, esse negócio funciona mesmo, cara. Funciona mesmo. Mas assim, no primeiro momento, o objetivo não era esse, né? Eu que entrei em contato com o Jair e a situação era porque a Lorena precisava fazer um exame que... até o que chegou pra gente é que no Hospital Vila Velha a máquina estava quebrada. Eita. E aí eu falei com Lorena e Lorena foi lembrando algumas pessoas, a gente começou a entrar eu não falei só com o Jair, falei com outras pessoas também que podia ajudar para entender qual hospital que eu poderia levar a Lorena pra gente fazer esse bendito desse exame. E aí foi aonde ele falou, o que tá acontecendo? E aí eu falei, ele falou assim, eu vou acompanhar você. Eu não vou falar com a Lorena, porque a Lorena tá em um momento, né? E eu realmente, em relação à Lorena, eu não queria que ficasse martelando esse assunto. Ela teria que focar na recuperação dela e pronto. Então, falei, Jair, qualquer coisa você me aciona, fala diretamente comigo, que eu fiquei o tempo todo do lado da Lorena. Foi um momento que eu falei, time, vocês tomam conta aqui. Eu falei, se tiver alguma coisa muito urgente, vocês mandam para mim. E teve alguns dias que eu trabalhei, né, no hospital, com computador. Mas nesse dia mesmo que eu recebi a notícia, você tinha ido no escritório porque você precisava resolver alguma coisa naquele momento de manhã. Foi, na hora que você recebeu a notícia. Foi às 2 horas, assim, que deu esse auê todo. Exatamente. E aí, eu falei com o Jair, cara, eu quero acompanhar vocês, me deixa saber. E aí, quase todo dia, Jair, e aí, alguma novidade? E aí, alguma novidade? Como que a Lorena tá e tal? E foi acompanhando. Eu sempre, o meu objetivo era fazer a Lorena ficar forte, porque eu sempre escutei, né? E a gente tava com um cliente na época, que ele era coach, um dos maiores coaches do Brasil, assim, e ele ficou sabendo, e a gente era próximo, né? Porque não só contabilidade, mas a gente fazia a parte financeira da empresa dele e tal. E ele ficou sabendo, e ele, na hora, me acionou. E ele falou assim, eu vou cuidar da Lorena. Ele mandou. E ele cuidou. Sim. Ele fez um processo de coach no meio do tratamento com a Lorena. E o Jerônimo Temer, ele foi e falou assim, Miri, agora você tem que ser forte. Eu falei, deixa comigo. Sim. Eu falei, não. E as pessoas poderiam até ver isso de forma que eu estava sendo fria. Claro. Eu, né, caraca, né? E eu realmente coloquei uma armadura que... As pessoas, assim... Mente blindada. Era mente... Exatamente. E foi aonde que porque eu sabia do medo dela de hospital. Eu sabia o medo dela de agulha. O medo dela de operar. Eu sabia de todos esses medos. Porque a gente convive naquela época tinha mais de 7, 8 anos. Hoje tem mais de 10 anos, né? Que a gente está no relacionamento. Então, muito tempo eu já sabia de todos os medos dela. Eu falei, eu não posso deixar o medo dela paralisar ela. Sim. E a gente vê essas situações de câncer... E a maioria delas, lógico, tem toda a questão
da saúde, do tipo do câncer, a gente sabe que a mente tem um ponto-chave ali na recuperação. E eu falei, assim, esse vai ser meu trabalho. Esse é meu papel. E foi basicamente isso que eu fiz até hoje eu faço, né? Sim. Porque eu falo que você tem um carimbinho, né? Então, você tem um passaporte carimbado que você teve câncer, é para sempre o cuidado. E assim, qualquer milímetro, uma taxa que deu diferente, você tem que... Cara, não, precisa ver isso aqui. Eu vou fazer um exame sexta-feira agora que eu tenho que fazer anualmente. É um preparo. Na quinta-feira, eu já preciso diminuir o meu ritmo, eu já preciso ficar de casa. Mas qualquer coisa que eu tenho no meu organismo que pode virar um tumor, eu preciso acompanhar de perto. E assim, o pânico hoje já é melhor, né, Miriane? Hoje eu já chego, já converso com todo mundo, já reduziu, mas é para sempre, você tem que cuidar ali da sua saúde, né? Inclusive, né, rever sempre a apólice de seguro para ver o que dá para fazer, porque é extremamente importante, cara. Nessas horas, inclusive, a gente conseguiu convencer muita gente da nossa família, dos nossos amigos, depois que a gente passou por essa situação. Foi mesmo. Porque quando a gente fez a apólice, a gente era maluca. Vocês vão gastar isso? Vocês são doidas. É muito dinheiro. Quando eles ficaram sabendo que eu recebi a apólice por conta do câncer, eles ficaram malucos. Meu Deus, mas ninguém olha que eu tô desde 2020, me preocupei. Me planejei, fiz a contratação. Todo ano a gente tá ali, tudo certo, regularizado. E na hora que aconteceu, né? Acho que a emoção é tanta que você nem pensa nisso, mas você tem um seguro ali que, tipo, vai te dar essa liberdade. Se a gente precisar sair daqui para ir para São Paulo, a gente... mas o dinheiro do seguro não é liberado na hora. Cara, mas você sabe que você tem ali. E aquele negócio. A gente pensou, desde lá de trás, de fazer uma empresa que conseguisse propor essas coisas pra gente, sabe? Com certeza. Então, a gente sempre se preocupou com a empresa ter dinheiro, ter caixa, para num momento como esse a gente conseguir estar ali assistido de alguma forma, né? Sim, então, a gente, depois do seguro, veio, a gente colocou lá na empresa de novo, tá tudo certo, a empresa fica aí, para se lá na frente a gente precisar de novo, e a gente conseguiu criar, inclusive a gente fez até... Quando isso tudo aconteceu, a gente foi até pra Europa no outro ano. A gente deu bugou a cabeça. Falei, vamos viver. curtir a vida. É o que eu falo mesmo. O dinheiro do seguro pode pagar muita coisa. Pode pagar o que o plano não paga. Pode pagar, né, o seu padrão de vida. E, se Deus quiser, por que não a viagem? Uma comemoração, E né? o bom, assim, né? O lado bom é que o câncer que a Lorena teve era só retirar e não precisava de nenhum tratamento pós. Então, quando a gente recebeu o dinheiro, né? A Lorena recebeu na conta, eu falei, cara, vão realizar seus sonhos. Aí a primeira coisa, eu quero um Jeep Renegade. Foi a primeira coisa. Era o sonho. A gente tem um Jeepzinho, né? Que a Sim. gente ganhou do Maiara. Um Jeepzinho que era o sonho da Lorena ter um Jeep. Aí, beleza, comprou o Jeep. Cara, vamos pra Europa. Vamos. Lógico, a gente tem ali a nossa reserva e tudo. Sim. Mas a gente olhou pra, cara, a vida é um sopro. Então, às vezes, eu tenho muito, né? Comprei uma roupa, vou deixar a roupa pra uma ocasião especial. Aquela ocasião especial nunca chega, sabe? E aí se acontecer alguma coisa, você não vai usar aquela roupa especial. Sim, eu penso assim também. Eu gosto de vinho, né? Então, eu falo, vou comprar um vinho bom. No momento, tu fala, não... O momento especial é o vinho. É o vinho, você que cria o momento, né? Não é esperar alguma coisa, né? Sim. E muito legal compartilhar, obrigado, né? De fato, esse é o nosso trabalho, né? De trazer essa tranquilidade financeira para as pessoas, de dar uma notícia boa na notícia ruim. Sim. Né? Esse é o nosso trabalho. Sim. E grande parte, né, dessa conscientização que o seguro no Brasil está tomando, né, de espaço, né, ele vem de exemplos, né? Sim. De a pessoa ver que de fato existe, que funciona, que ajuda uma, duas, três, uma família, um negócio, uma empresa. Depende de como você gostaria de usar o seguro. Obrigado por você compartilhar a história, tá? Sei que não é fácil, né? Abrir esse livro de novo. Deve muitas memórias, Sim. mas você venceu, né? E tem sucesso aí na vida, né? Então, parabéns por isso. Sim. Parabéns para vocês, tá? Obrigada. Pegando o gancho de contabilidade, eu vou usar um pouco mais, né, desse conhecimento que vocês têm. Eu imagino que tenha muita gente que tem medo de crescer, ou não de crescer, mas do mercado digital em si, né? De investir no mercado digital e crescer no segmento digital. Qual é a dica que você pode dar para essa pessoa, por exemplo, né?
da empresa dela, migrar para o digital? Quais são talvez os cuidados que ela tem que tomar? Né? Um varejo, uma empresa que vende algum produto, enfim. Como que vocês poderiam talvez iniciar essa conversa com ela ou dar uma dica para ela não errar menos, vamos dizer assim? Eu acho que eu ia até esperar a Lorena falar, porque a Lorena tinha falado isso ontem à noite, mas quando você vai para o digital, você tem uma questão de conseguir fazer dinheiro muito rápido, né? Então, isso potencializa, né? Você fatura muito rápido. E uma coisa que a gente percebe muito, e é o nosso papel de educar essas pessoas, porque a gente entende que ela não teve esse conhecimento anteriormente, é que aquele dinheiro é da empresa e não é dela. Não, então, o risco do mercado digital é você se encantar com o faturamento, o volume muito rápido e acabar entrando em um problema muito grande. Porque você começa a faturar, tem aquela questão do 6 em 7, você faz 100 mil em 7 dias, né? Mais de 100 mil reais em 7 dias. Mas do mesmo jeito que está entrando rápido, se você não organiza a casa, você não tem uma boa gestão, se você não tem essa visão de empresário, do mesmo jeito que entra rápido, sai rápido. E isso a gente vê muito na prática, né, Lorena? Muito. Às vezes a empresa faturando muito bem e, cara, saindo dinheiro muito fácil. E aí, às vezes, contratou muita gente de forma desorganizada, sem processo, sócio, com um padrão de vida muito maior do que a empresa tem capacidade de pagar. Isso é uma coisa que a gente vê bastante. Então, não é porque a empresa fatura 100 mil que você vai ter 100 mil. Acho que o mercado digital tem duas vertentes, né? Você vende pela internet, mas você vende a sua imagem também. Então, ao mesmo tempo que você está vendendo seu produto, você está vendendo a sua imagem. E, às vezes, você tem que subir muito o padrão de vida. Então, você vê, por exemplo, MEI, hoje tem uma limitação de faturar 81 mil. Aí, tu vê um cara que é MEI. O único negócio dele no digital é o MEI. O cara tá andando de BMW. Tem alguma coisa de errado. Sim. Algo de errado. Às vezes, o cara até fatura bem, não olhou pro negócio dele. Então, tipo assim, vou deixar. O dia que a Receita Federal me pegar, eu dou meu jeito. Só que isso faz você perder credibilidade até com o seu próprio cliente. Porque vai chegar uma nota fiscal para ele, e se o seu cliente, né, quem trabalha no mercado digital, tem muita questão da educação. Então, eu estou vendendo um produto de educação. Uma mentoria, eu estou vendendo mastermind, vai chegar uma nota fiscal para um empresário que entende alguma coisa. Ele vai olhar a nota fiscal lá, você como MEI emitiu a nota fiscal para ele. Às vezes de uma mentoria, um mastermind que a gente paga aí no mercado hoje 200 mil para participar, o MEI fatura 81. Você não poderia eu nem poderia nem comprar sua mentoria. Eu vou deixar de comer. Exato. Então, eu acho que essa questão do encantamento do mercado digital é uma coisa que as pessoas precisam tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que você promove muito o seu produto, você se promove, porque a sua imagem, querendo ou não, a sua autoridade vai fazer com que o seu produto seja cada vez mais cobiçado. Então, tomar cuidado com isso é o que a Mirene falou. Empresa o que a galera faz hoje. Empresa pobre e sócio rico. Né? Hoje, esse cenário que a gente vê muitos, né? E é certeiro. Lá na frente, você pode ter certeza que o sócio vai ter problemas financeiros, vai ter que reduzir o padrão de vida dele, vai ter problemas de parte de trabalhista, né, processos trabalhistas, processos em relação à parte fiscal, né, que é o fisco cobrando a parte dele. Até de entrega mesmo, né? Até processo, tipo assim, eu prometi entregar para o cliente sei lá, uma mentoria de 12 meses com esses entregáveis. E no meio do caminho, a empresa não deu certo. E aí começa a gente já presenciou, tá, Zuka? Isso aqui é real. E já presenciou empresas do mercado digital, que eram agências, que assim, teve um momento de boom, porque a gente teve um momento muito grande do infoproduto, que era o curso online, né, era a venda ali do e-book, era a mentoria, e já teve um hype muito maior do curso online. Hoje não está tão... Está se estabilizando um pouco, assim, o mercado. Mas, assim, do mesmo jeito que a galera conseguia faturar muito, eu vou fazer um lançamento. Vou fazer um curso aqui, vou fazer um lançamento dele. E, às vezes, a galera fazia 1 milhão, 2 milhões, mas só de tráfego pago, às vezes, eles investiam 90% do valor do faturamento. Nossa. Então, assim... Quem tá rico é a empresa do tráfego pago, né? Exatamente. A gente já viu casos de clientes nossos que, assim, o lançamento dele foi ótimo, mas o lançamento não pagou o custo.
Então... Algo para trabalhar. Isso Pagou aí. para trabalhar. Então, o mercado digital, ele tem como potencializar muito. Tem, com certeza. Mas você tem que ser estratégico para você trabalhar E olhar nele. números. Olhar Sim. números. E hoje a gente tem muita possibilidade de estar na mesa com pessoas que têm resultado, e sim, resultado que ele consegue comprovar e mostrar para a gente e ensinar a gente o caminho. Então, semana passada a gente estava no Mastermind que na sala ninguém faturava menos de 3 milhões no ano. Então, assim, era daí para cima, né, Miriane? Era só É só playerar, né? Só pessoas. Cara, todo mundo atende o Bem-sucedidos. mercado digital? Não, nem todo mundo tem. A gente tem amigos que é especializado só em restaurantes, só em e-commerce. Então, a gente tem essa gama, mas está todo mundo ali falando a mesma linguagem, todo mundo preocupado com as mesmas coisas. Ah, tecnologia, a IA está vindo com força aí. Sim. E aí, como é que a gente pode utilizar isso dentro do nosso negócio para potencializar? Isso tem para todos os mercados, mas a gente precisa procurar. Então, você, de repente, ter a sua modelagem ali, ver uma pessoa do negócio digital que fatura, que tem um negócio estruturado, tentar participar identificar a modelagem que você vai fazer em uma empresa estruturada, né? Porque não adianta nada eu modelar uma pessoa que está me levando para o mesmo caminho que ela vai ali sem estrutura, entendeu? Que acontece, que a gente vê, como a gente está muito nos bastidores, a gente vê cada coisa assim, que Dá 2, 3 vezes mais trabalho, né? Tem que desfazer. Exatamente. Sim. Então, assim, quando você tem uma empresa que performando muito, a gente já pegou um cliente assim que ele explodiu, mas ele explodiu sem processo. Para você trazer o processo e conseguir implantar isso na cultura da sua empresa é muito mais difícil. É mais fácil você crescer. Lógico que não precisa esperar o momento perfeito. Ninguém tem que esperar o momento perfeito, senão ninguém faz nada. Então, mas é você ter a consciência de que você precisa ir melhorando todos os dias. Sim. Então, preciso olhar para a questão de processo da minha empresa. Preciso de uma consultoria de processo? Eu vou lá fora, mas é um dinheiro que eu poderia estar, sei lá, trocando de carro, comprando um apartamento para mim. É investir no seu negócio. É investir no seu negócio. As pessoas têm... vou trazer para uma empresa grande, mas eu quero ser um diretor da Prudential, porque vai me dar estabilidade, eu sei que eu vou receber meu salário todos os meses. A sua empresa tem condição de fazer isso. Eu tenho condição, e é o que você precisa ter ali no seu negócio. A sua empresa tem que ter caixa para pagar o seu salário por no mínimo 6 meses. Sim. E super dá para você fazer isso. Mas às vezes você tem que abrir mão de certas coisas, como de prazeres imediatos. Né? No início, a gente abriu mão. Nossa, no início, passamos muito perrengue. Muito perrengue mesmo. Por quê? Não era porque a empresa estava faturando mal. Era porque a gente estava abrindo mão, porque a gente entendia que a empresa tinha que ter caixa primeiro. Sim, propósito, né? Exatamente. O negócio crescer. Exatamente. Qualidade. E hoje a empresa tem caixa para proporcionar o próprio crescimento dela. Não precisa ficar aportando dinheiro mais. Sim. Agora ela está gerando dinheiro. Então, quando você tem essa mentalidade, essa visão, você começa a abrir mão lá atrás. Então, a gente abriu mão de várias coisas, muitas coisas, de sair, de participar de coisas com os nossos amigos, de comprar coisas que a gente queria, de eventos que a gente queria. Pô, a gente foi no show do Coldplay, né, em 2023 agora. Né? Então, fui no Rock in Rio 2022, eu sempre quis um Rock in Rio, mas era sempre que não, esse dinheiro aqui eu vou botar na empresa, eu vou fazer a empresa acontecer. Sim. E trabalhar duro, né? A gente pagar o preço, porque até nossa família, assim, nossos amigos brincam. Eu tava viajando, fui pro Beto Carreiro com os meus sobrinhos agora, e aí eu tirei um story e falei, você vai, vou passear ou vou trabalhar? Essa viagem de trabalho, passear. Aí eu botei que era para passear. Aí mandaram num comentário falando assim, não, Miri, você nunca para. Você sempre está trabalhando, né? E sempre o tempo todo eu estou passeando, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou pensando em alguma coisa. Tá gravando algum vídeo? Estou gravando algum vídeo. Então, é suar mesmo. Você tem que vestir a camisa, tem que trabalhar. Focar no trabalho. Tem gente que está querendo... Começa faturando um pouco melhor, já acha que vou tirar férias, e não é não, é pauleira. E essa parte de futuro, né? Pegar um gancho com vocês, da experiência que vocês têm, qual que é o que vocês imaginam que seja o futuro da contabilidade, com esse avanço da tecnologia, né? Muito forte, né? IA, principalmente, e como a Um Clique tem se preparado para esse novo cenário?
Essa pergunta é bem legal, porque a gente estava no Mastermind agora e boa parte do nosso tempo no Mastermind foi falando de IA e automação. Isso, né, a gente está falando de um grupo, né, um Mastermind de um grupo seleto de contadores a nível Brasil falando só disso. A gente vai ter um movimento não só na contabilidade, mas em todo o mercado, né, em tudo, todas as profissões. Inclusive, a gente já está enxergando novas profissões que estão vindo, né? Eu falo, a gente tem um canal no YouTube e a gente fala muito para profissionais do mercado digital, já está na minha lista a nova... Qual é o canal? Um clique. Se eu botar no YouTube um clique contabilidade digital, que acha lá no canal do YouTube, pode se inscrever, ativar as notificações para receber as nossas notificações dos vídeos. E eu já estou preparando o roteiro dessas novas profissões que vão acontecer por conta das IAs. Algumas vão deixar de existir? Vão sim. Esse é o caminho que a gente está indo. Mas novas profissões vão surgir por conta disso. E a Um Clique, eu falo que as pessoas não têm noção de quanto a tecnologia está linkada com a contabilidade. Porque muita gente tem na cabeça que a contabilidade é papel, uma calculadora e uma caneta, sabe? Um Excel. Que eu acho que as pessoas têm de contador, né? E há muito tempo isso já não funciona assim. A gente está falando de IA recentemente, né? Mas a tecnologia de contabilidade já tem há muito tempo. É muita automação. Né? A Um Clique, desde quando se tornou Um Clique, a gente já tinha automação. A gente já tinha muita robotização acontecendo por trás. Né? E hoje, muito mais. Hoje a gente tem robô que faz determinadas funções sozinho, em um comando que a gente dá. Né? Envio de coisas que a gente precisa mandar para cliente, a gente não precisa ficar mandando um e-mail para cada cliente. Isso é automatizado. Então, a gente tem muita ferramenta, eu não falo um pouco, inclusive muitas empresas de ferramentas de automação, de tecnologia, do mercado que a gente atua, surgiu dentro de contabilidade. Nasceram dentro de contabilidade. Porque elas viram... Incentivados pela demanda. Isso, eu sentiu a dor, olhei, beleza, vou criar essa ferramenta. E a gente tem quando a gente vai num evento só de contabilidade a nível Brasil, você vê stands assim, só stand de ferramenta, de tecnologia. É absurdo. É um mercado que, quando as pessoas não estão inseridas, não sabem o tamanho do que é. E, além disso, agora trazendo para o mercado de contabilidade, a gente tem a reforma tributária, que já foi aprovada e que agora ela está sendo regulamentada para a gente entender como que isso vai funcionar. Então, vai ter um processo, né, de aplicação dessa transição, como que vai acontecer. Isso também foi uma coisa que a gente debateu muito nesse Mastermind, como isso que a gente vai ajustar. Movimentar bem, né, Miriam, o mercado. Movimentar bem. Vai. Eu acho que a informalidade cada vez mais vai diminuindo. E se você não quer entrar no jogo de ter uma empresa, com a reforma tributária, eu acho que você vai ter que voltar ali para as raízes de CLT, porque para você ser informal, o cerco vai se fechar. Vai muito, porque todo o sistema agora vai ser muito difícil você dar aquele jeitinho de receber sem pagar o imposto, emitir nota. Vai ser muito mais difícil. Tem uma coisa que a gente escuta muito. O meu cliente não quer nota fiscal. Eu não vou emitir nota fiscal porque o meu cliente não quer. As pessoas esquecem que não é obrigatoriedade do cliente emitir nota, é sua, é você que está recebendo. O meu cliente não quer nota, tu emite a nota fiscal, não manda para ele, mas tu tem que emitir a nota. E agora, com essa reforma tributária, vai ser difícil uma empresa fechar qualquer serviço e não pedir nota fiscal, porque a nota fiscal agora vai ter valor para ela. A nota fiscal do fornecedor dela vai ter valor. Então, a gente vê um movimento, né? Lógico que tem muita coisa para sair ainda, né, Miriam? A gente, assim, foi aprovado, mas, assim, até funcionar, a gente sempre diz. Votar tudo, é muito detalhe. Agora é a parte mesmo de como vai acontecer, de fato. A gente está nessa Mas vai fase. acontecer. Mas já vai acontecer. Mas o como, a gente está nessa etapa do como. E os hoje, sistemas, como isso vai ser cruzado, tudo Vocês isso. imaginam que uns 2 anos? Na verdade, a gente vai ter mudanças já para o ano que vem. Pro ano que vem? Ano que vem. 2026. E a expectativa é que para 2017 a gente já tenha algumas... 27. 2027 a gente já tem alguma mudança aí para as empresas do Simples Nacional, que são a grande maioria das pequenas e médias empresas. E o que a gente está vendo, que são pessoas que já estão desenhando cenários tributários com a reforma, mesmo a gente não tendo todas as regulamentações,
existe ali um desenho que você pode fazer baseando nas informações que a gente tem hoje. Pode mudar as alíquotas? Pode, mas dá para você fazer um estudo. Todos os seus custos, todas as suas despesas na empresa, ela entra no cálculo. E para ela entrar no cálculo, você tem que ter nota fiscal de tudo. Nota fiscal emitida para sua empresa certinho. Então, assim... O comportamento vai mudar. Vai. Então, quem não mudar o comportamento... A gente que hoje está no mercado digital... A gente que hoje está no mercado digital... Os nossos clientes, né? A gente tem cliente infoprodutor, mas a gente tem muito cliente que é um gestor de tráfego, um social media, um designer, que ele presta serviço diretamente, às vezes, para a pessoa jurídica. Tá na cadeia ali, né? Tá na cadeia. Social media. Acabou esse negócio dele falar que o cliente dele não quer nota fiscal. O cliente dele vai exigir a nota fiscal. Vai exigir. Porque não vai ter mais esse jeito. Se ele não exigir, ele está pagando mais imposto lá. Sim. Então, eu costumo dizer até para cliente que... Miriane, mas meu cliente não quer nota, né? A questão que a Lorena levantou. Eu falo assim, bom, se você não emitir a nota, você não paga o imposto, porque não tem, né? Você não calcula o imposto sobre a nota, você está sonegando. Se a receita vir em cima de você que está sonegando, não é o seu cliente, é você. A receita vai falar, você sonegou aqui assim assado, você está devendo isso aqui. A responsabilidade é sua. A receita vai querer ouvir de você, que foi seu cliente que não quis nota fiscal, sendo que a obrigação da nota fiscal é sua? Não. Pode dizer que você não conhece a lei. Não tem como. Exatamente, não tem como. Então, assim, a responsabilidade não é do cliente querer ou não a nota fiscal. A responsabilidade é sua como empresa, como empresário, como o seu negócio. Cara, já começa aí. Seleciona os clientes. Se você está fechando um cliente que está falando que não quer nota fiscal, por que você não quer a nota fiscal? Calma aí. Né? Assim, aqui a gente trabalha de forma correta. Né? Sim. Então, aí você já começa a selecionar também os clientes que você está fechando o negócio, né? É um ponto importante que a gente fala muito, isso até no nosso processo de onboard ali dentro da UnClick, né? Quando a gente entra um cliente novo, a gente tem um time de onboard que faz toda a educação. Então, eu falo que a gente treina o nosso time para ensinar, porque as pessoas não sabem o básico. E tá tudo bem, por conta da nossa cultura, de tudo que a gente vê, né, tá seguindo aqui no Brasil. Mas, além de contadores, a gente é quase professores, a gente tem que ensinar, né? E o nosso time é treinado para ensinar, e nesse processo de onboard, a gente ensina os pontos principais, né? Que é a questão da nota, a questão do prolabore, a questão da distribuição de lucro. Muita gente não tem noção dessa separação de prolabore, de lucro, de ter que, de fato, mandar para a contabilidade a parte financeira da empresa, porque a contabilidade, ela tem um tripé, que eu costumo dizer. E esse tripé é a parte fiscal, onde a gente vai trazer a questão de nota fiscal, imposto, e isso a gente já tem interno. A parte de departamento pessoal, que é a parte de processar a folha de pagamento, e quem processa é a gente, então a gente essa informação já tem. E a parte financeira. A parte financeira a gente não tem. O empresário, a área financeira do cliente tem que trazer para a contabilidade. E aí, muitas vezes, quando a gente vai fazer o balanço da empresa, vai fechar a contabilidade dela, fica faltando essa parte financeira. E é aqui que a gente cruza. Será que tudo de nota fiscal foi recebido no banco ou tem mais recebimento no banco do que nota fiscal? E aí, a gente começa a cruzar a informação e a gente consegue ver ali um cenário. Por isso que as grandes, vai pegar as grandes empresas, avalia o quê? Balanço patrimonial, DRE, demonstrações contábeis, onde a gente consegue ver o espelho ali da situação da empresa. Sim, perfeito. Não dá para ser amador, né? Não dá. Não dá. E a Receita com certeza vai querer a fatia dela. Ah, com certeza. Isso aí é garantido. Infelizmente, né, no Brasil, o país dos impostos, né? Então, sim. Tem que estar muito bem profissional mesmo nesse sentido, né? Senão... O Brasil é o país dos impostos que a gente pode falar que não revertidos. Sim, e isso é que dói muito, sabe? Porque se você olhar outros países, a gente paga imposto também, então não tem... independente de partido político. Isso aí, né? De fato. Né? A gente tinha que ter escolas melhores, né? Educação melhor. Saúde, transporte, segurança. Eu falo andar na rua, tranquilo. Eu falo aqui no nosso estado mesmo, né? Segurança. Eu acho que se nossos impostos estivessem revertidos, a gente pagaria com muito mais prazer, né? Nossa, com certeza. É muito louco que dá até medo, assusta, né? É muita coisa, mas dá pra gente seguir.
É o que a gente sempre fala. Ah, mas dá muito trabalho, tem empresa e tudo mais, é impossível. Não é impossível. Tem muita empresa faturando milhões com a internet. Então, dá para fazer, mas existe um preço a se pagar. E o preço é você deixar de ser amador, né? Abrir mais a mente, isso aí, e procurar parceiro que vai fazer, que vai facilitar o caminho para você. Tem que escolher a dor, né? Isso aí. A dor do crescimento é melhor do que a dor do arrependimento, né? De não ter tentado, Sim. com certeza. E chegou a hora do nosso quadro fixo, né? Que é E aí, tá seguro? Aqui a gente fala sobre a importância do seguro. A gente comentou, você partilhou, né? O momento que vocês passaram sobre proteção financeira, para quem empreende. Queria que vocês pudessem deixar um recado para quem ainda não tem um seguro ou que acha que é um custo a mais, né? Que recado você poderia dar para essa pessoa? Cara, fecha para ontem. Na sua lista de prioridade desse ano, tem que estar fechar um seguro de vida, né? E para quem é do mundo business, não olha só seguro de vida. Olha um seguro que vai proteger a sua empresa como um todo. Sim. Então, a gente tem essa parte sucessória que hoje está se falando muito mais. Antigamente, você não escutava falar tanto disso. Hoje, né? A gente passou por essa síndrome. A gente ficou por um tempo falando, cara, principalmente depois que eu sofri ali essa notícia do câncer, porque na hora você acha que, tipo, e aí? Eu tenho meses de vida, o que vai ser do meu negócio, né? Então, isso foi o outro start que deu pra gente. Tipo, não é só a Lorena e Miriam que tem que estar segura, é um clique também. Sim. Então, o seguro de vida tem que estar, é básico na sua vida. Assim como você tem um plano de saúde que você, né, se esforça ali para pagar, o seguro de vida tem que estar na conta. Sim. E lógico que você escutando uma história de outra pessoa que passou por uma situação e conseguiu o seguro de vida, um exemplo vivo, né, te convence mais, mas todo mundo está sujeito a ter um problema de saúde. Infelizmente, o câncer bate na porta, assim, de uma hora para outra. Às vezes você está 100% de saúde, tudo muito bem. Não avisa, né? Não avisa. E dinheiro faz a diferença. Muita gente fala, dinheiro não traz felicidade, dinheiro compra segurança. Então, a gente pôde optar por um procedimento particular porque a gente tinha dinheiro. Então, o seguro de vida, ele tem um fator, assim, cara, gigantesco para você ter comodidade e tranquilidade, porque a gente passou por esse processo sem ter o quesito financeiro, porque tem gente que passa por tudo isso e ainda tem a preocupação financeira. Sim. São duas dores, né? A dor emocional e a dor financeira. Duas dores. Por a gente ter tomado uma decisão lá atrás, a dor financeira não foi uma preocupação ali naquele momento. A gente conseguiu se dedicar 100% a curar o câncer. E o seguro de vida fez parte da nossa vida. Hoje a gente não abre mão. E hoje a gente fala assim, todas as pessoas devem achar a gente chata. Porque sentou na nossa mesa lá no Mastermind, a gente tá com os amigos. E aí, tá com seguro de vida? Já fechou seguro de vida? Ah, então não sei o quê. Miriam está falando pra todo mundo. Olha, gente, Lorena teve câncer, não sei o quê. E aí, cara, a primeira coisa, a gente tá na roda de amigos, principalmente que são empresários, primeira coisa que tem que estar ali nas suas demandas, seguro de vida. Sim. Não fica sem. É um item essencial para a vida de qualquer um. Fora a parte emocional que tá, mas é inteligente ter um seguro. Com certeza. Envolve inteligência, né? Mais sobre E eu acho que é a questão de você cuidar do outro também. Sim. É o cuidar, né? Principalmente na questão, tem da questão da doença, né? Mas em vida, mas e se a Lorena viesse faltar? Tinha empresa. Né? Vamos dizer que você tem uma empresa, você é um sócio e esse sócio não está mais ali. E aí, como que você compra as cotas dele? Porque tem toda a parte burocrática também por trás. Sim. Tem imposto para cobrir, tem um pouquinho de imposto ali nessas questões. Você vai menor de idade. Você vai deixar casamento. Uma pessoa, né? Você vai deixar uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio tomar o lugar desse sócio. Nossa, e aí você tem todo um arsenal de coisas que você pode fazer, inclusive o seguro, que inclusive a gente fez, né? A gente já tem um seguro, a gente fechou outro, né? Agora, sim, parte empresarial também. Parte empresarial. Então, é prioridade. Né? É assim, quem tem empresa estruturada, você pode olhar. Quem tem uma empresa que quer crescer, que quer continuar aí crescendo ainda mais, vai ter um seguro por trás. Sim, é obrigatório. Isso aí. A gente trava a perda, né? O papel do seguro é esse também. E o Fabrício falou uma coisa, quando a gente fez a reunião, que
a sua forma de amar, se você faltar e essa família que vai ficar, uma forma de amar que você tem é ter um seguro de vida para proteger aquela pessoa. Sim. Porque tem muita gente que constrói um patrimônio gigantesco, mas que não pensa que quando essa pessoa se for, ele não está deixando só um patrimônio gigantesco. Ele está deixando uma bomba aqui se não tiver um seguro. Sim. Porque a gente sabe que a gente tem imposto para pagar, a gente sabe que tem essa transição, enfim. Tem Todos os trâmites, né? Contadoras. Exatamente. Né? TCMD, por aí Sim. vai. Então, quando a gente cresce, né, e a gente vai ganhando força no mercado, a empresa vai crescendo ali o business, a capacidade de faturamento, a gente tem que pensar nas pessoas que a gente ama, protegendo elas. E uma forma de proteger é o seguro de vida. Isso. Foi uma coisa que ele falou que ficou martelando na nossa cabeça. Ele falou, mas esse cara faz todo sentido. Tipo, hoje a gente não tem filho, né? Então a gente vai deixar para os nossos pais. Eu fico pensando na minha mãe, se acontecer alguma coisa. Tadinha, como é que eu deixo, tipo, o que eu construí para ela, sem deixar nada para ela cobrir os custos ali, até o negócio chegar na mão dela de fato. Então, é uma forma de demonstrar amor e cuidado, Sim, mesmo se você não estiver aqui, né? Dá poder de escolha para a pessoa tomar uma decisão de forma tranquila, sem Isso aí. pressão, né? Sem pressão. E sem tomar decisão errada, né? Pagando mais, enfim, muita coisa. Obrigado pelo tempo de vocês, meninas. Conversa riquíssima, é uma aula aí de empreendedorismo digital. E para quem quer saber mais do trabalho de vocês, há um clique, né? Onde que a gente encontra vocês no Instagram? Instagram, @umclique.oficial. No YouTube também. E no Instagram tem mais também, lá na bio, tem o link para falar com a gente. Pode entrar em contato, marcar uma reunião com a gente, caso seja do mercado digital, né? A gente tem solução não só de contabilidade, mas a gente tem outras soluções, registro de marca, registro de infoproduto e várias outras questões do ecossistema ali de negócio que a gente pode ajudar também em relação ao mercado digital. Sim. E um recado aí para quem sonha em empreender, como vocês deram esse passo, graças a Deus, muito bem sucedido, que está com frio na barriga. Qual recado você daria para essa galera? Vai com medo mesmo. Não espera a hora certa, o momento perfeito. Isso não vai existir. E vai com medo mesmo. Tem jeito. Eu trabalhei com um cara que falou assim, Lorena, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. E é basicamente isso, tem jeito para tudo. Então, vai com medo mesmo. Se você tiver propósito e 100% de certeza que é isso que você quer, ninguém te para. Vai dar certo. E hoje a gente tem no mundo muitas pessoas que podem ajudar. A gente não precisa crescer sozinho, não. A gente pode ter pessoas ali para a gente dar a mão e ir junto. Tem muitas coisas boas depois do medo. Costumo dizer. Sim. É o primeiro passo, o medo. Beleza, venci o medo. Agora eu vou olhar e vou... Eu tenho dentro de mim a questão de você modelar com quem você se inspira. E a gente modela muitos, né? Assim, aquela pessoa é uma referência, eu vou modelar ela. E é buscar estar próximo, pagar o preço de estar próximo. Né? Lá atrás a gente fez isso. Né? E hoje a gente está no meio de pessoas que a gente modela todos os dias. Né? Engraçado, a gente está no Mastermind de voltado para o nosso segmento de contabilidade, mas de um cara que a gente assistia no YouTube em 2018, que a gente nem imaginava estar próximo dele. E hoje a gente senta na mesa com ele. Eu assistia até antes, né? Eu trabalhava CLT assistindo um vídeo do YouTube dele. E hoje é muito gratificante. E hoje a gente está no mesmo... Total, sim, a gente está na mesma mesa que ele. A gente está no mesmo Mastermind. Inclusive, ontem eu falei com ele, porque no final desse mês a gente vai estar num dos maiores eventos de social media. A gente é um dos patrocinadores, a gente vai estar com stand. E aí tá uma loucura, né? Preparação, stand, brinde, toda a ativação que a gente tem que fazer. Um evento em São Paulo para 4.000 social medias. É o maior da América Latina. E a gente está como patrocinador lá. Fantástico. E aí eu estava conversando com ele, alguma coisa de fazer algumas ativações e tal. E WhatsApp mesmo, né? Quem diria, né? Um cara que eu tinha como referência lá atrás, em 2016, que eu já assistia ele. Hoje é um dos nossos mentores, a gente faz parte ali do mesmo grupo, do Mastermind, tenho todo o suporte dele. É você pagar o preço, correr atrás, modelar essas pessoas. Não modelar pessoas erradas e modelar pessoas que realmente têm sucesso ali na vida. Sim. Pô, fantástico, pessoal. E se você viu esse episódio até aqui, compartilha o que precisa ouvir a história delas. História fantástica, dá um clique. E lembra, né? Construir e proteger são partes da mesma jornada. Até a próxima.